Você que acessou o meu canal Joselito Rocha, eu te saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos uma mensagem para essa manhã que se encontra na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 11. E o tema da mensagem é justamente esse versículo. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Eu vou repetir. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Por que a necessidade de graça de Deus? Por que a necessidade de salvação? Um casal, acreditem se quiser, porque todos os relatos que estão na Bíblia é pelo ato da fé. O livro do Gênesis diz que Deus criou um homem a sua imagem e semelhança e viu que ele estava sozinho e colocou uma adjutora ao seu lado. Eles desobedeceram a Deus. Deus deu uma ordem e desobedeceram a Deus. E quando nós desobedecemos a uma determinação de Deus que está na sua palavra, nós sofremos consequências. A consequência da desobediência deles, de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, dando ouvido ao inimigo das nossas almas, representado ali pela serpente. Muitas das vezes eu sou um grande crítico das igrejas modernas que só falam de diabo. O diabo ele é príncipe das trevas. Sua sentença já está julgada. Então o que ele tenta? Lançar dados inflamados, como diz lá em Efésios 6, e tentar distorcer a palavra. Então, por isso que Paulo escreve ao seu discípulo Tito, dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E quando digo isso, eu endosso aqui uma palavra que eu sempre falo, que também Paulo escreve agora ao outro discípulo, a Timóteo, no seu capítulo 2, que diz assim, ele pede antes de tudo que se faça orações, intercessões, por todas as pessoas, pelas autoridades, porque isso aqui às vezes é mal interpretado. Ele está falando por todo mundo, todas as pessoas, seja ela importante ou não. Diz aqui, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, admoesta-te, pois, antes de tudo que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça, por todos os homens, por reis, por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Paulo vivia na época em que o Império Romano, o imperador, é que governava o mundo antigo naquela época, e suas atrocidades. E só não era pior porque havia esse ensinamento de orar por essas autoridades. Por que Deus quer que ore? Temos o cenário hoje, às vezes tem políticos que não governam segundo o coração de Deus, mas governam segundo as suas vaidades. Eles foram colocados lá, independente de crerem ou não, eles foram colocados lá por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. E aquele que exerce mal essa função, ele vai prestar contas. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus, crendo ou não crendo, se arrependendo ou não se arrependendo. Então diz aqui no verso 3, 1 Timóteo 2, 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens, que toda a raça humana se salve e tenha o conhecimento da verdade. A verdade é quem? É Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Verso assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando eu falo homens aqui, é homem, mulher, crianças, são anciãos, é raça humana. Então, esta palavra maravilhosa que Deus nos deixa aqui, de uma graça que foi manifestada, salvadora a todos os homens, porque a salvação é por graça. Em Efésios capítulo 2 diz, para que ninguém se glorie, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, vem de Deus, mediante a fé.
Mas, irmão Joselito, o senhor que é pastor, o senhor poderia dizer por que algumas pessoas não dão ouvidos à palavra de Deus? O Senhor Jesus diz lá em Lucas 18, assim, porventura na vinda do Filho do Homem haverá fé na terra? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 2, ele diz assim: espero que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque existem pessoas que são dissimuladas, que são malignas, porque a fé não é de todos, por algum motivo. Alguns acreditam que Deus determinou tudo através da sua predestinação, ou a predestinação está atrelada à presciência de Deus, o conhecimento antecipado de todas as coisas, e através do livre-arbítrio do homem ele escolhe a Deus ou não. Eu não estou aqui para falar em questões disso, eu estou querendo falar o seguinte: a graça de Deus foi manifestada para nós e atentamos a isso, porque o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15, diz: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então é isso que nós temos que fazer. Então, meu irmão, essa mensagem ela é breve, ela é autoexplicativa,